Olá pessoal, a princesa Isabel, embora não tenha sido a primogênita do imperador Dom Pedro II, acabou se tornando a herdeira do trono do Império do Brasil. Haja vista que o primeiro filho do imperador acabou adoecendo e falecendo quando ainda era uma criança. Ao longo dos anos, foi ficando claro para a imprensa e para a classe política brasileira que Isabel, embora tenha tido uma educação primorosa desde a infância, não tinha muita vocação para a política. Seu maior interesse estava na religião. Ela era extremamente católica, devotada à criação dos filhos e ao marido, que era estrangeiro, fato que era visto com muita desconfiança pela sociedade da época. Claro que havia também o preconceito sobre o papel da mulher em pleno século XIX. A princesa teve que assumir o governo do país em 3 ocasiões, por ocasião de viagens ao exterior feitas pelo seu pai. Na última, ela acabou assinando a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Lei Áurea significa Lei de Ouro ou Lei Gloriosa. Mas se engana quem pensa que essa lei foi resultado apenas da boa vontade da princesa. Houve um movimento abolicionista de longa data que foi convencendo a sociedade brasileira sobre a necessidade de libertar os negros escravizados no país. O movimento abolicionista era um movimento progressista para a época, que se contrapunha aos interesses da elite rural agrária conservadora, que queria conservar, ou seja, manter o sistema escravocrata e os seus privilégios. Entre os grandes abolicionistas tivemos o jurista Joaquim Nabuco, que fazia discursos veementes contra a escravidão, e alguns negros intelectuais bem formados do século XIX, como o jornalista José do Patrocínio, que difundia os ideais abolicionistas na imprensa, Luiz Gama, o primeiro advogado negro do Brasil, que conseguiu libertar alguns escravizados antes mesmo da assinatura da Lei Áurea, graças à sua atuação como advogado, e André Rebouças, o primeiro engenheiro negro do Brasil, que tinha um projeto para o pós-abolição. Ele entendia que o negro precisava ser indenizado, se tornar proprietário de terra, para que pudesse produzir do fruto do seu suor, se tornar um cidadão emancipado economicamente. E que, portanto, nós só teríamos uma sociedade mais igualitária, com menos desigualdade, menos racismo, se o negro tivesse acesso à terra, à propriedade. Ele, inclusive, era amigo pessoal da família imperial e acabou se autoexilando com ela quando houve a proclamação da República. Esses grandes abolicionistas entendiam que, para que o Brasil evoluísse, era preciso evoluir as relações de trabalho, substituindo a mão de obra escravizada por uma mão de obra assalariada e qualificada. Para isso, eles fizeram um trabalho de convencimento junto à sociedade, que por sua vez pressionou o parlamento, que aprovou a lei, e a princesa, como quem coloca a cereja no bolo, assinou. Mas vergonhosamente fomos o último país das Américas a abolir oficialmente a escravidão. E hoje, pasme, volta e meia surge na imprensa denúncias de trabalho análogo à escravidão no nosso país. Uma crítica pertinente que é sempre feita à Lei Áurea é que ela libertou o negro dos grilhões, das senzalas, mas lançou a própria sorte, à mercê de tudo. Não houve, portanto, a concretização de um projeto de distribuição de terras e de dignidade, de acesso à educação, à saúde, para que o negro que antes era escravizado se tornasse um cidadão, um trabalhador remunerado. Ao invés disso, o nosso país passou a incentivar, após o fim da escravidão, a vinda de imigrantes europeus, especialmente para a região sul. Estes sim, com trabalho remunerado, com acesso à terra, distribuição de terra, enquanto a população negra ficou basicamente esquecida, marginalizada. E isso se reflete até hoje no racismo, no preconceito, na desigualdade de salários, enfim. O caminho ainda é longo para que haja uma paridade, uma igualdade entre brancos e negros no nosso país, uma igualdade de oportunidades. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe e até o próximo.